Alô, alô, meninos! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Mais um programa sendo gravado e hoje um tema interessante, na verdade a entrevistada é interessante. Mas antes eu quero dar alguns recadinhos no Spotify, Mulheres de Peito. Sigam, curtam os temas todos de todas as entrevistas que a gente fez e já tem um bocado que eu já perdi a conta, porque eu não conto mesmo, né? Porque tem muito não. Estão lá e no YouTube, doutora Érica Montalvão, Mulheres de Peito. Obrigada pela atenção de vocês e espero que ajudem e se inscrevam no canal, porque aí o YouTube consegue mandar para mais pessoas entender a relevância da conversa que a gente tem aqui com todo mundo, tá? Muito obrigada. Hoje, a entrevistada de hoje... a convidada nossa de hoje é Michele Sampaio. Muito obrigada. Eu vou deixar você se apresentar, porque assim, você não tem noção o tanto de coisa que tem embaixo. Eu prefiro que ela fale, né? Muito obrigada por você ter aceitado esse convite, tá? Imagina, doutora, eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, é um prazer imenso estar aqui falando para o seu público e um prazer estar aqui falando especialmente para mulheres, né? A senhora me disse, posso chamar de você? Você, mas tem muito homem que acompanha também. Então isso é bom, hein? Porque é bom que a gente vai aprendendo juntos, né? E crescendo juntos, a gente precisa do apoio deles. E me conta um pouquinho, quem é a Michele? Acho que, primeiro de tudo, eu sou mãe, sou esposa, sou filha, procuro ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa filha, nem sempre dá, né? A gente nunca consegue ser boa segurando os pratos, né? Mas é um desafio, né? Correr atrás desse equilíbrio na vida. E na parte profissional, sou jornalista por formação. Trabalhei aí mais de 20 anos na televisão, quase 22 anos. 17 anos eu me dediquei à afiliada da Rede Globo, né? Um pouquinho menos, né? 16 anos e meio, mais ou menos. A afiliada da Rede Globo, que fica em São José dos Campos, né? Que atende Vale do Paraíba, Litoral e Serra. Então, passei praticamente minha juventude toda ali na televisão. Depois, mais ou menos com quase 37 anos, de 36 para 37, eu tive a Antonella, minha filha, que tem 7 anos hoje. Uma belezinha, uma delícia, princesa. Não é? Isso, sou casado com o Toninho Cecílio. O Tó é 12 anos mais velho que eu. Né, meu marido, ele já tem o primeiro filho dele, do primeiro casamento dele, o Mateusão, ele tem 20 a mais que a Antonella. Olha. E também é um querido. E sou filha do Miguel e da Beth. Meu pai a vida toda foi do banco, da Caixa Federal. Ah, meu pai também. Depois na política. Minha mãe, professora, diretora a vida inteira, hoje é secretária de educação. E tem um irmão, Gustavo. Seguiu os passos do meu pai, tá no banco, na Caixa. Tem 2 filhos lindos, maravilhosos, meus amores também, o Caio e a Tatá. Casado com a Bia, minha cunhada que eu amo. E essa sou eu. Sou super família, sou super amiga. Adoro, vira e mexe, mando mensagem para minhas amigas, como elas estão, com saudade. Sou super família, vira e mexe, tô na casa da minha mãe, tô na casa da minha sogra. Essa é a Michele. Olha, ela falou exatamente o que ela é. Vou falar por quê? Porque ela falou da família. E ela resumiu a família dela, né? Dizendo quem ela é. Olha que legal, porque às vezes a gente fala onde estudou, onde morou. É porque esse lado as pessoas não conhecem da Michele. Quem que todo mundo conhece, doutora? Todo mundo conhece a Michele da televisão. Apresentadora, repórter. Essa é a Michele que as pessoas conhecem. Comunicadora. Então, assim, eu sou a Michele amiga, família. E mãezona, procuro ser. Mas me desdobra, é duro, não é fácil não, né, doutora? E a gente que é dinâmica não consegue sempre um lado parar. Fica capenga. Aí você vai arrumar aqui, falta ali, e assim você vai indo, né? O importante é ter olhar em todos os pontos. E a hora que tiver diminuindo um pouquinho, você fala, peraí, vou dar um pouquinho mais de sustento nesse aqui, né? Mas me conta uma coisa, você é de São José? Sou nascida e criada em Guaratinguetá, aqui do lado, em Aparecida. Meu pai, como eu falei, do banco... ele se mudou para o Paraná antes da gente, para um trabalho em Ponta Grossa, no Paraná, e depois ele foi transferido para Curitiba. Aí a gente mudou do Vale do Paraíba para Curitiba antes de eu fazer faculdade. Só que em Curitiba, assim, a gente viveu uma tragédia muito grande lá em Curitiba, assim. Nossa passagem pela cidade não foi boa, assim. Meu irmão foi assaltado, sofreu uma facada no braço, depois fez cirurgia. Mas tudo bem, a gente já estava
não estava feliz de ter mudado ali na juventude para uma cidade longe daquela que a gente tinha crescido com os amigos. E ainda acontece isso, pra gente já foi um baque grande, né? E aí, depois disso, eu perdi a minha irmã caçula em Curitiba, no Paraná, acidente de carro. Assim, foi uma tragédia, assim, maior que a gente viveu, uma tristeza, a família, assim, a gente não estava preparado. Então, assim, acho que todo mundo ficou em choque pra gente... para a vida caminhar, para as coisas acontecerem, precisaram muitos anos e anos de terapia, de oração, de buscar entendimento. Foi um desafio muito grande, né? Hoje eu tenho 44 anos, doutora. Olha. Diz que mulher não revela a idade, né? Eu revelo, precisando fazer uns botox, umas coisas, mas eu revelo a idade, doutora. Sim. A minha irmã teria 42 hoje. Então, a minha irmã hoje teria... É isso mesmo. Eu tenho 44, ela teria 42 anos. Ela morreu com 15 anos, acidente de carro. Super Na jovem. época eu tinha 17. Então, assim, foi um baque pra gente, pra família, pros meus pais. Nossa, eu falo que a fortaleza do meu pai e da minha mãe, né? Viver isso, perder um filho. Que geralmente, Nossa. teoricamente, é ao contrário, né? Né? Que acontece. Então, assim, pra gente foi um baque muito grande, muito grande. Hoje, né? 96, tá indo pra quase 30 anos, né? Tá indo pra quase 30 anos. Então foi um baque muito grande. E pra mim também, né? A gente era... Tudo que era meu era amarelo, o dela era rosa, o dela era azul, o meu era verde. Dormia junto no E mesmo na adolescência, quarto. a tudo diferença junto, é pouca, amigos, né? Assim, pelo menos de vivência, né? Foi um baque 2 muito, anos. muito grande mesmo. E assim, até hoje a gente sente falta. E a gente vai aprendendo a viver, né? Aí vem... Minha mãe ganhou os netos... Né? Eu e meu irmão ganhamos os filhos, mas ficam muitos traumas ainda da vida. Você veio pra cá com quantos anos? Pra São José? Eu vim pra São José, eu tô há quase 15 anos com meu marido, eu vim há 14, 15 anos praticamente pra São José. Por quê? Eu trabalhei na televisão, na afiliada da Rede Globo, em Taubaté. Então, sim. eu estudei, fiz jornalismo em Taubaté, não morava lá, morava em Guará ainda, né? Porque com o acidente de carro, a gente acabou perdendo a minha irmã, a gente optou por voltar para a região, porque aqui estavam os amigos, a família, a gente precisava desse acolhimento, né? No momento, né? E foi a melhor opção, eu acho, que a gente fez de vida, que meus pais fizeram, né? Porque aqui os amigos nos acolheram, nossa, foi maravilhoso poder... passar por esse período tão dolorido, tão turbulento, com o apoio dos familiares, dos amigos, né? Então, a gente voltou. Quando a gente voltou pro Vale, eu decidi que eu não queria sair de perto da família, dos meus pais. Aí, como a gente morava em Guará, eu optei por estudar em Taubaté. Então, eu fui estudar em Taubaté. Quando eu finalizei a faculdade, eu fui morar na Nova Zelândia. Fui estudar, fazer intercâmbio, morar 4 meses, vamos dizer assim, né? Eu passei 4 meses lá na Nova Zelândia e depois fui passear na Austrália. Nesse período, quando eu voltei, já existia a possibilidade de fazer um teste para a afiliada da Rede Globo aqui. E aí eu fui fazer esse teste, acabei passando, e aí eu fiquei. Então, eu já fiquei na região. Daí que eu fui morar em Taubaté. Aí eu saí mesmo de Guará quando eu fui trabalhar na afiliada da Globo em Taubaté. Aí eu fui morar mesmo em Taubaté. Morei lá mais ou menos também uns 13 anos, por aí. Aí, quando eu fui transferida para São José, fui fazer o jornal no estúdio de São José dos Campos, foi aí que eu mudei para São José. E eu e meu marido, a gente namorava e queria morar junto. Aí a gente morou junto mesmo quando eu vim para São José dos Campos. E o jornalismo mesmo eu fiz em Taubaté. E acho que foi muito bom porque eu me descobri também, eu estava muito perdida. Cheguei a prestar arquitetura, educação física, eu estava perdida com tudo na vida. Como é que você escolheu o assim. jornalismo? Como é que entrou nessa história? Então... É aquela coisa, né? Você nasce por uma coisa e não percebe, a gente nunca tem certeza certeza. Quando a gente faz. A minha mãe falava que tinha certeza, porque ela falava que você vivia pela casa gravando o vídeo. Eu sabia que alguma coisa de comunicação você tinha que fazer. Mas eu sempre gostei muito de malhar, de academia. Naquela época, né? Hoje eu tô preguiçosa, doutora. Hoje que tinha que fazer, eu tô preguiçosa. Tem que fazer. Aí, o que aconteceu? Naquela época... Desculpa, bati no microfone aqui. Naquela época, eu... fazia muito esporte, né? Então eu fazia enduro de bicicleta, aeróbico. Pra você ver como eu tô velha, doutora, né? Eu fazia aeróbico, eu sou da época de aeróbico. Eu participei de campeonato de aeróbica. Você sabe que é isso, né? Por aí você já vê. Aí eu fui fazer... Eu fazia muita atividade física, gostava muito. E fui fazer educação física por conta desse gosto. Só que chegou na educação física, eu descobri
que eu não gostava da área que tinha de biologia, anatomia, tinha um monte de fisiologia do exercício, não é isso? Acho que eu tô falando certo. Tá certinho. Fisioterapia, tinha um monte de coisa junto lá da parte teórica que eu não gostava. Em compensação, todas as aulas práticas eu ia super bem. Tirava nota boa, fundamentos do atletismo, do vôlei, eu tirava tudo nota 10, aula de natação, tudo 10 na parte prática. Aí eu falei, bom, alguma coisa está errada aqui. Eu vi que não era aquilo, queria sair da faculdade, minha mãe falou, não, termina, depois ano que vem você presta outros cursos. Aí cheguei a prestar arquitetura, direito, então, e aí passei no jornalismo. Educação física. Aí fechei 1 ano. Ah, tá. 1 ano só. Não terminei o curso, não. 1 ano. Bom. Fechei o ano só, né? Pra não ficar à toa no ano, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui fazer jornalismo porque eu fui fazer um desfile na época para uma amiga da minha mãe aqui em São José dos Campos e tinha uma jornalista apresentando, batendo papo com ela. Eu ia prestar publicidade. Eu mudei e prestei jornalismo. E no fim falei, nossa, era tudo que eu queria. Me apaixonei. No primeiro dia de aula eu falei, eu tô no lugar certo. E ali eu não saí mais, aí fui para televisão. Eu queria, no início de carreira, doutor, eu queria entretenimento, não queria jornalismo. Porque o hard news ali, aquele jornalismo pesado, o que é o jornalismo pesado que a gente fala? Que é essa notícia do dia a dia, né? O assalto, o roubo, o bombeiro, né? O ligar para a polícia, a ocorrência. Pesado, né? O do dia a dia. Entendi. Ali mesmo. Eu nunca gostei do jornalismo diário ali. Em compensação, sempre tive um pé no entretenimento. Mas o jornalismo, ele me ensinou muita coisa. Me ensinou, inclusive, a fazer um entretenimento com um pezinho na informação, na responsabilidade. Isso foi muito legal, mas eu sempre gostei mais de entretenimento e esporte. Então, sempre gostei muito das reportagens de esporte. Então, você sabe aquela coisa, o pessoal aqui, né, que participa aqui do podcast nos bastidores, eles vão entender bem isso. Quando você está no jornalismo, você tem que fazer de tudo. Não interessa se chega aqui uma reportagem sobre... Não é verdade? É verdade. Não interessa se chegou aqui uma reportagem se ela é sobre basquete, se ela é sobre futebol, se ela é sobre um assalto, sobre um homicídio, sobre algo do direito, né? Enfim, não interessa. Você vai ter que se informar, buscar informação, se atualizar e escrever sobre aquilo. Então, quando chegava na redação, assim, matéria sobre futebol, basquete, que ninguém gostava, as meninas não gostavam de fazer, eu era uma das poucas meninas que gostavam. Então, eu amava fazer matéria de esporte, eu adorava. E aí, em compensação, quando vinha lá homicídio para editar, assalto, eu falava, nossa, não é comigo. Mas o jornalismo diário me ensinou muito sobre informação, responsabilidade, ética, cidadania, me ensinou sobre muita coisa. E aí eu acabei me preparando melhor também para outras áreas, né? Acho que tudo contribui, né, doutora? Na verdade, tudo isso é um laboratório, né? Para a vida, né? E aí me conta, como que você entrou na TV? Na afiliada da Rede Globo ou na televisão? Na televisão. Na televisão, eu entrei pela faculdade. Eu tinha um professor de TV, que é o professor Maurílio Lau, meu amigo pessoal, um professor muito bacana, uma pessoa muito bacana. E ele era meu professor direto. E ele era parceiro do professor Jefferson, tudo isso na Universidade de Taubaté. E eles conduziam um programa lá no Alto do Vale, que era... eu esqueci o nome, como se chamava. Mas ele era para aquelas cidades da região de Guaratinguetá, Aparecida, Potim, era lá para o Alto do Vale. E eles me convidaram para apresentar esse programa, que era na antiga TV Setorial, que hoje é TV Novo Tempo, que ficava em Pindamonhangaba, acho que ainda fica em Pindamonhangaba. E eu fui fazer esse programa e de lá eu já fui para TV Setorial, que era hoje é TV Novo Tempo. Ela não era afiliada, ela era retransmissora da TV Educativa do Rio de Janeiro e da TV Cultura. Era retransmissora. Aí lá eu fiz reportagem, apresentei o jornal. Lá que eu comecei mesmo no jornalismo. O jornalismo, a minha introdução ao jornalismo foi lá. Lá eu entrevistei Paulo Maluf. Que legal. Eu entrevistei grandes nomes da política, porque eles iam visitar a cidade, passavam pela televisão local para dar entrevista. E eu era uma menina, eu tinha 20 anos. Né? Então, assim, aprendi muito, muito lá. Lá eu entrei na televisão. Quando eu me formei na faculdade, foi a minha faculdade prática, a TV Setorial. Então, ao mesmo tempo que eu fazia faculdade em Taubaté, eu
trabalhava na TV setorial, estagiando, mas já atuando no vídeo e fazendo essas participações com esses meus professores, né? Então, foi praticamente a minha faculdade prática. Ali, quando eu acabei a universidade, foi que eu fui estudar fora do país. Fui para Nova Zelândia. Sim. Lá eu fiquei, voltei 4 meses depois. Quando eu voltei, já existia a possibilidade de ir para a afiliada da Rede Globo. Aí eu fiz o teste, isso foi em 2003, final de 2002, começo de 2003. Aí eu fui e passei. Então eu me formei e já fui para a afiliada da Globo, praticamente. E aí lá também, nossa, foi um desafio. Aprendi muito lá, cresci, né? Lá eu fiz a minha vida mesmo profissional na carreira de televisão. Minha vida profissional, hoje eu tenho uma outra carreira, né? Mas naquela época, minha carreira de televisão, doutora, eu me solidifiquei como apresentadora, jornalista, ali na afiliada da Rede Globo. Bom, a gente sabe que a sua passagem pela TV Vanguarda foi... Quantos anos? Quase 17 anos. 17 anos, 16 né? anos e pouquinho, quase 17 anos. Eu já te assisti várias vezes, assistia quando... Eu tô aqui em São José dos Campos há 19 anos. Então, assim, eu peguei um pouquinho a sua trajetória quase toda lá. Mas você sabe que pega essa turma nova que eu vejo agora aqui na redação? Eu te assistia desde pequenininho. Não me chama de velha. Eu falo. Porque é bem isso. E aí teve um prazo. Acho que toda a vida nossa tem ciclos. Eu Sim. acredito sempre nisso. Eu né? também. E um motivo acarretou a tua saída. Né? Isso. Você casou, engravidou. Isso, não, né? Não foi em seguida, eu engravidei na janela, mas ali no fim isso E você engordou quanto na sua gravidez, pra falar nisso? Quase 25 quilos, tomei muita dura da minha ginecologista. E se fosse eu ia levar também. Posso chamar de você? Você me permitir, pode, né, pode. Se você fosse minha ginecologista, você também estaria me dando dura. Eu engordei 25 quilos na gravidez. E você estava acima do peso antes de engravidar, não? Não. Antes de engravidar, eu estava dentro do meu peso. Então, aumentava 2, 3 quilos do meu peso, mas eu estava dentro do meu peso ideal, vamos dizer assim, com relação a peso, altura, né? Tudo isso. Quando eu estava no final já praticamente da gravidez, eu engordei quase 25 quilos, né? Já no final ali. Então, a minha ginecologista pegava no meu pé, sim, que não podia engordar de um mês para o outro, aumentava muito de um mês para o outro. Eu realmente precisava cuidar, mas eu engordei demais. Teve diabetes gestacional? Não tive nada. Minha gravidez foi, assim, maravilhosa. Que bom. Exames maravilhosos, não tive problema algum, não passei mal, não tive enjoo. Eu ficava na estrada, para cima e para baixo, ia lá, porque a minha ginecologista obstetra, doutora Dalgisa, um amor, um doce, uma pessoa maravilhosa, fica em Guaratinguetá. E eu tinha a doutora Sil aqui em São José, que me acompanhava por segurança, caso eu tivesse uma emergência ali na televisão e precisasse. Mas a minha gravidez, não tive nada. Eu saí na segunda-feira e tive Antonella na sexta. Saí porque a TV pediu, Michele, você já tá barrigão grande, se precisar, vai pegar a estrada, é perigoso. Falei, então tá bom. Eu saí na segunda e na sexta eu tive a Antonella. O meu parto foi cesárea, né, para uma opção minha. Ótimo. Sim. E conversei muito com a minha ginecologista por algumas coisas que na época eu tinha algumas inseguranças, algumas preocupações. E ela falou, se você vai ficar segura, vamos fazer. Até cheguei a cogitar fazer o normal, mas eu não estava segura disso. Então, fiz o eu falo, toda vez que eu falo de parto aqui, eu falei brilha, né? Porque é o que a gente gosta, né? Que é o seu assunto, né, doutora? É o que você mais fala, entende? Aí eu falo assim, ó, parto é o melhor parto. Não existe o melhor e o prioritário, não. O melhor parto é o que dá certo para você e para o bebê. Isso. E tudo certo, né? Porque o parto não acaba quando nasce o bebê. Porque depois tem amamentação, tem toda... Isso também faz parte. O parto é só a porta de entrada, eu falo. Ou de saída, né? Não, mas eu acho que é bem isso. Para mim, a doutora Dalgisa, ela falou muito isso para mim, né? É só uma não passagem. Tem que impor, né? Se você vai se sentir bem assim, se você tem algumas inseguranças. Ela até conversou comigo muito sobre o parto normal, me instruiu, né? Sobre tudo, eu levava dúvidas, questionamentos. Você é ginecologista, você sabe bem, né? Das inseguranças das mulheres, né? Principalmente nesses momentos que pra gente são importantes, que a gente sabe que são momentos que vão mudar a nossa vida, né, doutora? Então, acho que... Eu optei por cesárea também. Eu falo sempre quando tem a possibilidade. Eu tenho um de 15 anos e gêmeos de 11. E os dois foram cesáreos, os dois partos.
cesárea. O primeiro foi opção, o segundo foi porque eram gêmeos. Não, eu entendo. Na época eu lia muito sobre parto humanizado, parto normal, né? Lia muito, fiz reportagens sobre isso. Sempre que tinha algo sobre o tema, eu pedia para editar, né? Eu estudei muito. Mas por questões pessoais, por inseguranças minhas. Isso faz toda a diferença para resultado. Isso. E aí foi isso, eu conversei com a ginecologista e é bem isso, doutora. É como se chegasse alguém agora no seu consultório, né, e falasse para você, olha, eu tenho algumas inseguranças, como que você vê, doutora? E a doutora foi, assim, fantástica comigo, né, em termos de informação sobre os tipos de parto, né, e na época que eu tive a Antonella tem 7 anos, é recente, né, uma época recente, já se fala muito, né, em parto humanizado, parto na água, parto em casa, parto natural, tudo, né? E ela conversou comigo sobre tudo. Ela, inclusive, falou, vou te dizer o que não é normal, né? O que eu não te aconselho, o que eu não acho seguro, o que eu acho perigoso, né? E vou te dizer o que sim é normal, o que a gente pode controlar. E eu acho que ela percebeu que eu estava um pouco até insegura, porque, assim, a doutora Samira, que é um amor, assim, eu falo que eu tenho 3 médicas que são 3 anjos na minha vida, que é a doutora Samira, que foi a responsável por fazer todos os meus ultrassons. A doutora Adalgisa, que é a minha ginecologista desde os meus 13, 14 anos. E a doutora Denise, que fez o parto pediatra e é pediatra da Antonella até hoje. Né? Então, assim, eu falo que são 3 anjos na minha vida. E vocês que são médicos, vocês sabem a importância que vocês têm na nossa vida. Então, essas 3 mulheres, para mim, elas fazem diferença na minha vida. E elas fizeram total diferença para eu ter essa segurança na hora de eu ter a Antonella, de eu ter um parto tranquilo, de eu passar esses 9 meses tranquila. Então, a doutora Samira falava assim para mim, Dalgisa, puxa seu saco, você tá fazendo... ela olhava e falava, você tá fazendo ultrassom que nem precisava estar aqui fazendo. Eu falava, sou eu que tô falando para ela, doutora, queria ver como é que tá isso. Acho que de tanto que eu falava, elas tinham um cuidado extremo, mas por mim, acho que pela minha insegurança, acho que tem relação com o que eu passei, de perder a minha irmã. Então, acho que eu tinha umas inseguranças, assim, e sei lá, de perder a Antonella, que eu falo até me emociono. Então, assim, acho que foi um período, para mim, que ter essa segurança da parte delas foi muito importante. Então, assim, são mulheres que eu admiro, que eu considero e que eu faço questão de vir e mexe e agradá-las, porque elas são muito mais do que profissionais maravilhosas, são seres humanos diferenciados. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você, doutora, é médica e com certeza você já ouviu de uma paciente que te ama muito o quanto você faz diferença na vida dela, né? Então, assim, essas médicas, elas, para mim, são anjos, assim, na minha vida e de muitas mulheres, né? Sim. Então, vocês têm um papel fundamental na nossa vida, né? Que é trazer esse acolhimento, trazer essa informação, né? Nos ajudar nesse processo que, às vezes, é natural para uma mulher. Eu, com 36, 37 anos, formada, informada, estudada, estava cheia de insegurança para um novo momento da minha vida. Você tinha segurança do teórico. A gente não consegue ter segurança do que a gente não tem controle. Isso não tem saída. Então, eu falo assim, quem tem a oportunidade de ter profissionais que realmente fazem a diferença na nossa vida, eu acho que isso muda a nossa cabeça, muda como a gente encara os problemas, os desafios, né? Quando você tem alguém que te passa essa segurança, muda por completo, né? Então, assim, eu tive o respaldo da família, a ajuda da família, que era imprescindível. Minha mãe, meu pai, que a vida toda sempre foram muito gentis, amorosos, carinhosos com os filhos, preocupados com a gente. Então, filha, se você quer vir aqui para casa, passar a licença maternidade, ter a Antonella aqui, né? A gente vai fazer de tudo com o maior prazer do mundo. E assim foi. Eu passei os 4 meses da licença maternidade na casa dos meus pais, em Guará. O meu marido viaja muito porque ele trabalha com futebol. Na época ele era treinador de futebol. Hoje ele é gestor, né? Então é como se fosse diretor de futebol hoje. Então o Tó sempre viajou muito. Quando eu tive a Antonella,
ele estava, se eu não me engano, no Bragantino. Então, ele ia para Bragança, passava a semana lá. Quando tinha uma brecha, uma folga, ele ia lá correndo de Bragança para Guará, coitado. Então, assim, ele, em vez de parar em São José, no meio do caminho, eu falei, então eu vou ficar lá, porque eu vou me sentir mais segura. Né? Em São José, eu ia ter que montar uma estrutura para viver isso. Você tem outras pessoas para te ajudar, né? A rede de apoio lá é maior. A rede de apoio lá era maior. Era exatamente isso. E a gente precisa, né, doutora, essa rede de apoio nesse momento. Pós-parto, as alterações hormonais que acontecem, Isso. essa segurança que a gente precisa ter. Nem todo mundo tem essa rede de apoio. Fiquei muito chorona. Os primeiros 15 dias, hormonalmente. Hormonalmente. Eu não imaginava isso, doutora, mas todo mundo falava. Aí eu já avisava meu marido. Eu falei, olha, se eu ficar chata, tenha paciência comigo. Eu falava pra ele. Só que assim, eu não fiquei chata, eu fiquei chorona, fiquei até com medo de ter uma leve depressão. Mas por isso que eu falo que essa rede de apoio, não só dos meus pais, né, da Maria, que sempre ajudou a minha mãe, colaboradora lá, que foi fantástica, me ajudou muito. E também as médicas, né, a doutora Adalgisa, Samira e Denise, que foram fantásticas na minha vida. Acho que sem essa rede de apoio, eu teria passado um período, acho que mais turbulento. Turbulento, com certeza. Então, assim, infelizmente, nem todas as mulheres têm isso, infelizmente, né? E a grande maioria não, infelizmente não. Então, a gente sabe sim que no SUS, na rede pública, tem bons médicos, acolhedores, gentis, mas infelizmente a maioria das mulheres não tem uma rede de apoio nesses momentos desafiadores. Não basta, falando só isso, mas não é só isso, não basta ter isso, sim, né? Mas tem que ter toda a estrutura junto. Isso. E a gente sabe que é o que a gente que tem, né? É o que consegue ter no momento. Mas vocês são importantes pra gente, viu, doutora? Parabéns pelo seu trabalho, obrigada, pela sua dedicação. Obrigada a você. E o que faz a gente manter nesse caminho é quando a gente percebe que o resultado deu certo. Sim. Do seu esforço, do seu acompanhamento, né? Graças a Deus. Tenho uma filha linda, maravilhosa, Antonella, um doce. Lindo esse nome, lindo, lindo. E me conta uma coisa, uma curiosidade. Pós-parto, como foi? Você amamentou, peso. Eu sei que o peso deu um probleminha no meio do caminho aí, trabalho e tudo, mas... Eu, assim, depois que eu tive a Antonella, eu fiquei 2 anos na televisão, né? Mas 2 anos nesse vai e volta do vídeo, né? Então, o peso, ele realmente impactou no meu trabalho, no meu profissional. Eu era apresentadora do Telejornal da Noite, que é aquele jornal entre as novelas. Eu voltei mais ou menos em novembro. Eu acho que apresentei 2, 3 dias o jornal, logo depois eu já fui tirada da bancada do telejornal. Bancada é isso aqui, você está sentada apresentando, né? E aí eu fui para reportagem sem aparecer, ou seja, eu não podia fazer passagem. Passagem é aquele momento que o repórter pega o microfone, aparece a carinha dele lá na tela, ele assina quem é ele, né? Entendi. Michele Sampaio, São José dos Campos, né? Então isso é a passagem que a gente chama. Eu não podia aparecer no vídeo. A minha voz podia entrar, né? A minha reportagem podia entrar, mas eu não podia aparecer no vídeo. Então, por quê? Porque me pediram para passar por esse processo de emagrecimento, né? Eu precisava voltar ao meu peso antes da gravidez. Quando foi mais ou menos uns 8 meses depois, ali por volta de julho, eu consegui perder 10 quilos, fiz um low carb maluco, que em 40 dias eu perdi 9 quilos. Quando eu perdi esses quase 10 quilos, 9 quilos e pouco, eu voltei, eu refiz uns testes no estúdio, passou pela diretoria, reavaliou, me permitiram voltar para o jornal. Aí eu voltei. E eu voltei, cobri as férias do até então meu parceiro, que depois a gente voltou a apresentar juntos. Ficamos mais aí uns 7, 8 meses apresentando juntos. Só que nesse período, o que aconteceu? Eu fiz um low carb, eu não mudei meus hábitos, não mudei minha rotina, não mudei meu ambiente. Eu emagreci só. E aí foi voltando, né? Aí volta, você vai para casa da mãe, da sogra, aí você não cuida, aí você não tá focado em fazer de novo a mesma dieta, você não mudou os hábitos todos os dias. Exato. E aí tudo isso que aconteceu, meu peso foi voltando. Quando chegou em dezembro ali, mais ou menos, Natal, Ano Novo, todos aqueles 10 quilos que eu tinha perdido, eles voltaram. Quando esses 10 quilos voltaram, mais ou menos ali em janeiro, a chefia já me chamou, ligou alerta. Quando foi 2 meses depois, aí eu saí do vídeo e nunca mais consegui emagrecer e nem voltar pro vídeo. Não consegui perder não só esses 10 quilos, mas também os outros 10 que já estavam no excesso, né? Então... E assim, isso é clássico, isso é para todo mundo, né? Para mim também, para qualquer pessoa. A gente não mudar o hábito alimentar, manter a atividade física, volta, né? E seja qualquer regime. Esse regime restritivo
né, que você fez, é bom para emagrecer rápido, para te dar um incentivo, mas Sim. tem que fazer outras coisas. Quando eu fiz, deixar bem claro, né, doutora, quando eu fiz esse low carb, eu já não amamentava mais. Isso. Eu amamentei 100% a Antonella até os 4 meses ali, quase 5 meses na minha licença maternidade. Então, na minha licença maternidade, eu amamentei a Antonella o tempo todo. Perfeito. Quando chegou ali por volta do 5º mês, já me gerou uma ansiedade deixar a minha bebê para voltar para a televisão. Com essa ansiedade, a produção de leite já foi diminuindo. Sim. Me recordo chorando no consultório da doutora Denise, pediatra, ela falando, primeiro você tem que controlar suas emoções, né? E se programar, até mesmo a doutora Denise, pediatra, e a doutora Dalgisa, que é ginecologista, as duas foram parte importante na minha decisão, até para voltar para a televisão. Sim. Porque eu cheguei a cogitar já parar ali. E elas falaram, Michele, isso não tem um emprego, isso tem uma carreira, né? E a Antonella vai crescer bem, feliz, vendo a mãe dela uma carreira, trabalhando, né? Força aí nesse processo de volta que é doloroso. Você, né, largar a criança, você passa 5 meses separação grudado parece na criança. né? E aquilo para mim foi sofrido, a volta para a televisão foi sofrida. Mas, doutora, o que aconteceu? Com a diminuição também da produção de leite, eu fui também introduzindo, como é que fala, doutora? O complemento. Suplemento, né? Complemento, isso. Então, quando eu voltei para a televisão, a Antonella já estava estava em nessa transição. fase. Isso. Quando eu voltei para a TV, a Antonella já estava nessa fase aí de suplementação, né? Isso. Complementação alimentar, né? Que ela mamava no peito, mas também tomava fórmula, né? Isso, uma formulazinha de complemento. Isso. Então, aí eu voltei para a televisão, aí foi cada vez mais difícil, a fórmula foi aumentando, o leite diminuindo mesmo, né? E aí, acho que com uns 7 meses, por aí, ou 6 meses mesmo, logo no início que eu voltei para a televisão, eu já não tinha mais a produção do leite. E aí você deu uma guinada, saiu da TV Vanguarda por motivos que a gente já sabe, o peso atrapalhou bastante. Até hoje atrapalha, mas em vários setores, né? Para várias mulheres, em vários setores. Não é a TV principalmente porque a gente estava te vendo, né? Isso é um estereótipo que, teoricamente, a gente tem que cumprir, né? Mas o que eu gostei mais do que você ter saído do Vanguarda, desculpa, é a sua guinada, a sua mudança de história e o que você está fazendo agora. Me conta um pouco. O que aconteceu? Quando a televisão me tirou do vídeo, né? E eu fiquei nesses 2 anos entre vai e volta para o vídeo ali, isso não me abalou emocionalmente com relação ao meu período que eu vivi ali. Por quê? Porque eu tinha uma prioridade, um motivo de felicidade, que era minha filha, né? É diferente do que aconteceu com uma colega minha, que naquele momento ela acabou entrando numa depressão. Né? Eu tinha um motivo de felicidade, eu tinha um motivo para levantar todos os dias alegre e feliz e enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas, e que era minha filha. Então, eu ir para a televisão e enfrentar o desafio de você se sentir, às vezes, desconfortável, humilhada em alguns momentos, sem graça. Por quê? Porque você está fora do vídeo, porque você está gorda. Nenhuma mulher gosta de sentir isso, de ouvir. Só que eu passei e falei, eu vou encarar de outra maneira. E eu passei a encarar, às vezes, com bom humor. Eu brincava com os amigos, eu falava... Hoje você vai pra rua comigo. Você já pegou a grande angular, que era a lente maior, né? Eu brincava, eu tentava suavizar aquilo que também me doía, né? De certa forma. Sim. Mas como o meu momento, as minhas emoções positivas eram muito maiores, eu vivi muito bem aqui. Passei muito bem por aquilo. Perfeito. Não me viam infeliz no trabalho, não me viam infeliz no trabalho, insatisfeita. Eu lidei com aquilo. Vai pra rua, ia pra rua fazer reportagem. Vai coordenar link, que é o ao vivo, eu ia coordenar link. E você vai passar 12 horas na estrada. Era um desafio gigantesco. Eu tinha que arrumar a rotina da bebê. É a babá que vai, meu pai que vai substituir, meu marido hoje tá aqui ou não tá, onde que lugar do mundo ele tá. Era meio assim. A fazer a gestão da casa, da família, da
vida da bebê, da minha vida. E isso era um desafio muito grande, né? E que a gente precisava. Então, isso eu acho que a TV não teve uma certa empatia comigo, né? A direção não teve. Poxa, peraí, ela acabou de ter bebê, vamos facilitar um pouco a vida dela. Eu acho que isso não foi facilitado, porque assim, Tamoios interditado. Eu passava 12 horas na Tamoios. Você entrava de manhã, fazia um ao vivo, fazia uma reportagem e continuava num sábado, por exemplo, né? E aí, sábado, eu tinha que resgatar babá meio período. Meu pai e minha mãe podem ir outro meio período. Opa, porque no domingo meu marido consegue pesada, tá né? de folga. E isso era muito desgastante, isso era muito pesado. Então, por parte da emissora, eu não via essa empatia mesmo, né? Ao mesmo tempo, né, que eu sabia como era trabalhar na televisão. Hoje, a gente vê se quebrar muitos paradigmas. Hoje, a gente vê tudo isso sendo quebrado, esses padrões sendo revistos. E que bom, né, que vem mudando. Mas eu peguei uma época que a televisão realmente passava por um processo para avançar, mas ainda era muito arcaica, né? Que se pregava algo da tela para fora, mas que da tela para dentro não era assim que funcionava, né? Então, assim, isso realmente acho que o que assustou na época, que teve uma repercussão muito grande, eu acho que assim, as mulheres se viram representadas, mães ali que tiveram filhos ou mulheres que engordaram. O que eu recebi de relatos de mulheres e mães na época foram inúmeros, de que perderam posto, possibilidade, oportunidade, ou porque viraram mães, ou porque estavam com a rotina atrapalhada, ou porque engordaram, né? Então, essa é uma luta eterna. Isso. E a gente sempre tem em todas as áreas. Isso. Né? Que é uma luta nossa, porque a gente alguém tem que cuidar da prole, inicialmente, né? É um desafio, doutora, mas quando você me fala assim sobre guinada, eu não vejo como uma guinada. As pessoas, elas olham ali o período, né? Você vê. É um processo. Nada assim eu consegui do dia para noite, né, doutora? Porque assim. Eu entendi. Não, a senhora tem toda a razão. A guinada, a senhora é de mudança, quis dizer, né? Eu quis dizer de desculpa, mudança. doutora. Não, a mudança. A mudança. A mudança, a mudança que dá, né? Você conseguir tocar uma carreira, você passar por uma demissão que não é fácil, e você mudar a carreira ou se encontrar, realmente, assim, hoje eu vejo, tem praticamente acho que 4, 5 anos, né, que eu não estou na emissora, então hoje a gente vê essa guinada. Mas é um processo. O que acontece nesse processo? O que aconteceu, doutora? Quando eu estava na televisão, eu já me vi num momento de questionamento profissional, porque não tinha um plano de carreira, não tinha possibilidade de crescer, de ganhar mais, não existia, né? E aí eu via que eu precisava fazer alguma coisa fora da televisão. E ali eu fui construindo o meu plano B, que hoje é o meu plano A. Ali eu fui buscar uma formação de neurociência, programação neurolinguística, coaching, durante o meu período na televisão, para fazer trabalhos que a televisão me permitia. O que a televisão me permitia e o que a televisão não me permitia? A televisão me permitia, por exemplo, dar treinamentos in company, dentro das companhias, algo que não vai para fora, que não é exposto em rede social, em propaganda. Treinamentos, né? Mesmo. Ser mestre de cerimônia. Então, eu podia fazer um evento, desde que esse evento fosse fechado na companhia, não fosse para as redes sociais, não fosse para jornal, eu podia. O que eu não podia, aliar a minha imagem a uma outra empresa, ou seja, fazer uma propaganda para aquela empresa, ou fazer um evento para aquela empresa, e não fazer eventos políticos aqui na região. Então, eu não podia, por exemplo, dar um treinamento de comunicação para uma prefeitura, né? Não podia atender um político na região, por exemplo, né? Então, isso não podia. E a partir do momento em que eu me vi fora da televisão, eu pude fazer tudo isso que eu não podia, né? Então, aí eu vi um campo e uma possibilidade de oportunidades gigantescas que a televisão não me permitia. E meu plano B virou o plano A. Me conta esse plano B. Me conta, meu porque plano B que hoje é o plano A. Agora é plano A. Me conta, fala um pouquinho desse plano pra gente. A Comunicarte, a minha empresa, eu sou sócia do Marcelo Espanha, que também vem da televisão, é repórter, jornalista. A Comunicarte faz agora em abril 10 anos. Então, se tem mais ou menos 4, 5 que eu saí da televisão, então ali os últimos 5 anos de televisão eu já tinha Comunicarte. E o que a gente fazia? A gente podia atender empresas. Então, eu passei a construir treinamentos de comunicação para empresas. Quais são esses treinamentos? Treinamentos de media training. O que é o media training? Você treina porta-vozes
para representar em empresas, para dar entrevista, para falar em público, para falar internamente. Você treina porta-vozes. Então, a gente fortaleceu e estruturou uma metodologia para o nosso Media Training. A partir disso, a gente construiu treinamentos de times. Então, como melhorar a comunicação de times, como melhorar a performance de comunicação entre líderes e liderados. A gente construiu treinamentos e com parcerias que a gente tinha na época, construindo do zero ao treinamento completo. Metodologia, tudo. A gente passou a fazer, auxiliar, vamos dizer assim, pessoas que queriam construir apresentações para performar melhor ali resultado, algum tipo de apresentação. Por exemplo, na prática, um líder precisa mostrar os resultados de avanço do departamento dele, por exemplo, de finanças. Como ele constrói uma apresentação impactante para que o vice-presidente da empresa entenda e veja e receba aquilo como positivo, o que ele está fazendo. Então, a gente fazia toda uma análise, construía um roteiro e transformava aquilo numa apresentação mais impactante. E treinava aquelas pessoas para aquela apresentação. Por exemplo, a doutora Érica, ela quer ser palestrante. Como a doutora Érica pode construir um roteiro de uma palestra interessante para que ela faça para grupo de mulheres? Como essa palestra pode ser mais impactante? Como ela pode trabalhar a performance comunicativa dela para isso? Então, faz 10 anos que eu faço isso. Então, é isso que eu ia falar. Existem alguns médicos que fazem, porque agora com a internet, eles gravam vídeos e falam mais, e eles procuram também. É isso também. Também. Hoje, quem eu atendo? Qual o perfil que eu atendo, né? Quem é o meu público hoje? Atendo médicos, dentistas, qualquer profissional da saúde. Principalmente também as pessoas das empresas, né? Então, ou seja, pode ser um gestor, pode ser uma pessoa que está almejando um cargo de gestão, né? Ou seja, ela está lá na operação, mas ela quer galgar passos maiores na empresa, ou a empresa identificou que ela tem um talento e ela precisa se capacitar mais para subir, né? Então, por exemplo, hoje, nas empresas, o que eu percebo muito, demais, porque eu atendo a área de comunicação nas empresas, a área de performance na comunicação. Eu percebo demais que as pessoas contratam pela técnica. Então, a pessoa chega lá porque ela é boa tecnicamente. Mas é o comportamento dela que faz demitir. Que faz com que ela fique ou com que ela saia. Com que ela perca o cargo ou com que ela suba lá dentro internamente. Então, a pessoa às vezes chega para mim ou porque ela tá tendo um problema ou porque ela vai subir. Normalmente é assim. E aí, eu auxilio as empresas. Eu, né, quando eu falo meu time, Marcelo, nosso, da Comunicarte, a gente auxilia as empresas nesse processo de diagnóstico, de evolução, de meta, de performance, de melhora nos pontos da comunicação, né? Então, é um trabalho que tem começo, meio e fim. E eu acho isso bárbaro, porque assim, hoje tudo tem a ver com comunicação. Eu consigo falar com você e não sou repórter, gente, não sabe a dificuldade que está sendo aqui. Nada! Mas, assim... Parece que está pronta treinada aí. Mas assim, a gente precisa conversar. O médico, para falar com o paciente, ele precisa se comunicar e precisa explicar corretamente para o paciente entender e fazer o que ele quer como tratamento. Então, toda a nossa vida está envolvida nisso. Então, isso eu acho extremamente importante e isso é encantador, eu acho. Sim. Esse trabalho E hoje vocês podem, né, doutora? Antes tinha algumas restrições, né? Hoje agora os médicos sendo um pouco mais liberado. Eu tenho acompanhado isso. Tá melhorando um pouco porque algumas coisas a gente escolhia por indicação de paciente para paciente. Hoje todo mundo pode falar sobre tudo. Isso também não é tão bom assim, não é tão né? Bom, Porque nem tudo que reluz é ouro, né? E para todas as áreas, a gente sabe disso. Mas pelo menos agora a gente está conseguindo manifestar um pouquinho melhor, né, o nosso trabalho. E deixa eu te perguntar, alguém já me deu uma cutucão ali, sabe? Tá falando muito, doutora. Michele não para de falar. Fala um pouquinho só sobre o prazer da maternidade e você ser empreendedora. Nossa, as duas melhores coisas da minha vida, com certeza. Ter filho, a maternidade, a Antonella, e empreender, ter meu próprio negócio, a minha empresa. Primeiro, porque eu não imaginava que fosse tão bom ser mãe
Não imaginava que quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Eu sempre me questionava, será que eu tenho talento para ser mãe? E Deus é perfeito, né? Nasce um filho, nasce uma criança, nasce uma mãe. E comigo foi assim. Eu falei que eu descobri tarde que eu tive Antonella com 36 para 37 anos, que se eu soubesse que era tão bom, eu já estava no quarto, quinto, sexto. E com certeza você se descobre mais forte, você se descobre no mundo. Dá valor às coisas reais. Dá valor a muita coisa, né? Tem um olhar mais empático para o mundo, para as pessoas, para o outro. Eu acho que a criança te ensina muita coisa. E empreender, uma das coisas mais fantásticas que aconteceu na minha vida. Eu já vim empreendendo, fui apanhando, aprendendo, perdendo dinheiro. Eu, Marcelo, meu sócio, né? A gente foi aprendendo, errando, né? E não desistindo. Então, acho que a maior lição nossa, a gente errava e não desistia. E assim a gente vem crescendo. Continuamos errando, a gente tenta aprender mais rápido e agir mais rápido hoje. E empreender foi uma das melhores coisas. É um desafio, doutor, um desafio muito grande. É extremamente cansativo, desgastante em muitos momentos. Tem dia que eu durmo e acordo respirando trabalho muito mais, mas tenho uma liberdade muito grande. E quando eu vejo que algo não está indo bem, a gente já se alinha, porque uma sociedade também é um casamento. Então eu falo que eu tenho 2 casamentos na vida, né? Que é o meu marido, o Tó, e tenho o Marcelo, que é meu sócio, que é um desafio, né? Você tem que encontrar o meio termo, você tem que ceder, você tem que exigir, tem todos os pontos. E graças a Deus a gente vai bem nos 2 casamentos, né? Que legal, a gente está conhecendo um pouquinho mais de você, porque foi o que você falou, a gente conhece você da TV, né? Da TV, né, doutora? Né? E é legal porque serve de exemplo para outras pessoas que a gente é igual. Gente, é tudo igual. Só os desafios são diferentes para cada um, né? Mas assim, eu queria muito te agradecer essa possibilidade. Eu sei que a gente está engateando, mas a hora que falou que você vinha, eu falei, oba! Obrigada, doutora. Se você quiser deixar alguma mensagem para quem estiver assistindo, que brilhe os olhos para mostrar que é isso aí. Faça o que você que gosta de fazer e seja feliz. Com certeza, doutora. Primeiro eu agradeço o convite, agradeço a recepção aqui, muito obrigada, foi um prazer imenso conhecer você, sua trajetória, né, sua história também, né, a gente pôde se conectar e isso é muito legal, né, Mulheres de Peito, fantástico, desejo sucesso no seu projeto, doutora, obrigada mesmo. E tem uma mensagem que na verdade eu falo para todo mundo sempre, é a minha mensagem de vida. Eu acho que a gente tem que dormir e acordar olhando para 3 coisas na vida. Para você, para o outro e para o mundo. Não é simples, né, doutora? Mas, realmente, suas necessidades, suas emoções, quem está à sua volta e quem não está, né? E você olhar como você pode fazer a diferença hoje no seu dia, na sua vida e na vida do outro e no mundo, né? Então, é um pouco do que eu passo para todas as pessoas que eu tenho contato, que eu trabalho junto, faço algum tipo de trabalho, é isso, né? O que você pode fazer para o seu dia ser melhor? Para você ser uma pessoa melhor hoje do que ontem? O que você pode fazer para fazer o dia do outro feliz? Se é um sorriso só, se é um abraço, faça. Às vezes é algo tão simples, tão pequeno que a gente pode fazer para o outro e a gente não faz. E o que você pode fazer para o mundo ser melhor? Se o que você pode fazer é separar o seu lixo, ok, isso já é legal para você fazer algo para o mundo. Se você simplesmente pode colaborar com uma ação voluntária ou você pode doar algo, isso já é fazer bem para o mundo e para outras pessoas. Então, esse olhar para você, para o outro e para o mundo é um pouco do que eu sempre deixo de mensagem. E estou à disposição sempre de todo mundo que queira olhar um pouquinho para si, para sua comunicação e para sua comunicação com o mundo. Ai, obrigada, muito obrigada. Obrigada a você, doutora. Beijo!